Você está diante de uma dificuldade, uma circunstância difícil, tenha a coragem de falar uma palavra de vitória. Tenha a coragem de falar uma palavra de rompimento. Não me olhe com essa cara que eu fico nervoso. Em nome de Jesus, fale. Em nome de Jesus, declare. Em nome de Jesus, diga: é meu. Vou tomar posse. Vou vencer. Vai-se abrir o caminho. Vou alcançar, vou conquistar. Nada me vai impedir. Não vou desistir. Ponha a sua boca a ajudá-lo a si. Eu repito, ponha a sua boca a ajudá-lo a si. Palavras são mais importantes e mais poderosas do que nós possamos imaginar. Agora ouça, nesta história que falámos, o capitão não concordou com o profeta. Eu repito, o capitão não concordou com o profeta. E sabe que nós na vida, nós sempre temos que fazer concordâncias. Na nossa vida nós sempre temos que fazer concordâncias com um dos lados da vida. A vida tem dois lados. A vida é como uma moeda, tem dois lados, a cara e a coroa. A vida tem dois lados. E na vida nós sempre temos que fazer concordância com um dos lados. Quais são os lados? São a verdade ou a mentira, o facto ou a escritura, o natural ou o espiritual, a vida ou a morte, Deus ou o diabo. Na nossa vida nós sempre temos que fazer uma concordância com um dos lados, ou a verdade ou a mentira. Você concorda com qual? A verdade ou a mentira? Eu já sabia que você me ia responder isso. Mas o que é a verdade? O que é a mentira? Pela Bíblia, a verdade é aquilo que Deus fala. Se Deus diz que você pode todas as coisas porque Ele o fortalece, isso é a verdade. Se Deus diz que em todas as coisas tu és mais que vencedor, isso é a verdade. A verdade é o que Deus fala. A verdade é a palavra que vem da sua boca, que não pode ser anulada. Essa é a verdade. O que é a mentira? Não me diga como um dia uma moça me disse: a mentira é o que não é verdade. Que revelação! Eu fiquei impactado. Aprendi naquela noite que a mentira é o que não é verdade e a verdade é o que não é mentira. Mas pela Bíblia, a mentira é o contrário daquilo que Deus diz. Quando uma voz diz na sua cabeça que você não pode, que vai morrer e que vai perder, essa voz é uma voz mentirosa que vem do inferno e você não pode concordar com ela. E nós sempre temos que fazer concordância com um dos lados. Ou concordamos com a verdade ou concordamos com a mentira. Ou nós concordamos com aquilo que Deus está a dizer, ou nós concordamos com aquilo que o diabo nos está a dizer. Lembra-se de Adão? Olhe para mim, você é uma pessoa muito inteligente, vai acertar na resposta. Adão concordou com qual dos lados? Com a verdade ou com a mentira? Posso ouvir? A mentira. Porque Deus disse: não comas deste fruto, no dia que comeres morres. E o diabo diz: Deus disse isso? Não. Deus sabe que se tu comeres, os olhos vão se abrir e vais ser como Deus. E ele comeu. E quando Adão come, ele está a concordar com a mentira do diabo. Ele está a colocar a sua vida na mentira que o diabo disse, em vez de ficar na verdade. Alguém me ouviu? Sim ou não? Sim. Nós na vida fazemos a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa. Porque muitas vezes na nossa caminhada terrena, nós temos uma palavra de Deus no nosso coração, uma promessa, mas vem uma voz que começa a dizer: não dá, não vai acontecer, não és capaz, vais perder.
e abrimos a nossa boca e em vez de nós confessarmos a palavra, o que é que nós confessamos? Nós confessamos a derrota, o fracasso, e nós ligamos a nossa vida à mentira. Alguém me entende? Eu só queria pedir aos irmãos que, se me quiserem ouvir, fiquem cá dentro. Se não me quiserem ouvir, fiquem lá fora, mas façam-me um favor, não me atrapalhem. Quero dizer aos irmãos ainda que nós, na nossa vida, sempre temos que concordar com o facto ou com a Escritura. O que é o facto? O facto é aquilo que está a acontecer, que você sente no seu corpo, sente na sua carteira, sente na conta bancária. É o facto. Não é como há alguns que estão doentes ou sentem dor e dizem: não me dói nada, então vão ao médico. Diz o médico: mas o que é que tem? Queixa-se do quê? De nada, eu estou em perfeita vitória. Então o que é que veio cá fazer? Bem, é uma situação complicada, é uma loucura. O facto não se nega. Quando o corpo dói, dói, é um facto. Quando a conta bancária está vazia, está, é um facto. Há gente que diz assim ao gerente, ele diz: olha, você tem a conta negativa. Está amarrada em nome de Jesus, seu mentiroso. A Bíblia diz que Deus supre todas as minhas necessidades. Você é um mentiroso. Você está a negar o facto. Facto é facto. Não faça tonterias. Facto é facto. Quando eu tenho um facto na minha vida, eu sou tonto em estar a negar o facto. Mas eu posso fazer uma coisa. Em vez de eu me agarrar ao facto, eu agarro-me à Escritura. Eu não nego o facto. Eu não nego que o corpo me dói. Eu não nego que eu estou a sentir mal-estar. Eu não nego que alguma coisa no meu corpo não está a funcionar bem. Mas eu concordo com a Escritura que diz: pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Ainda que o meu corpo testemunhe um facto negativo e eu reconheço esse facto, eu agarro-me à palavra e declaro com toda a minha fé: Jesus já levou esta coisa desgraçada que eu estou aqui a sentir. Isto já está vencido e derrotado, já está a sair no nome de Jesus. Eu já tenho a minha cura. Você sempre tem que concordar com um dos lados, não é? Quando recebe em casa um extrato com a conta bancária no vermelho, o que é que você vai fazer? Pode-se agarrar ao facto. Ai meu Deus, e agora o que vai ser de mim, Senhor? O que é que vai ser da minha vida? Como é que eu vou pagar as contas? Você está a concordar com o facto, mas esta noite aprenda a concordar com a Escritura. Você pega o facto e diz: de facto está aqui que falta carcanhol, mas é um facto, está lá no papel, mas eu agarro-me à Escritura, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus supre todas as minhas necessidades. É um facto que falta, mas a minha fé declara que Deus tem um caminho para mim, está a abrir um caminho e vai suprir em nome de Jesus. E nós na vida sempre temos que concordar com um dos lados. Alguém me ouviu? Repita isto comigo. Na vida, nós sempre temos que concordar com um dos lados. Ou a verdade, ou a mentira, ou o facto, ou a Escritura, ou o natural, ou o espiritual. Há gente aqui que concorda com o espiritual em vez do natural. Há gente que vem aqui com um dízimo em tempos difíceis e diz: eu creio que Deus me vai abrir as janelas do céu. Um outro aí cheio de fé diz: você acredita nisso? E eu acredito que eu tenho é que juntar muito bem ajuntadinho, porque o dia de amanhã vai ser tramado. Um crê no natural, o outro crê no espiritual, no sobrenatural. E na vida nós sempre temos que fazer concordância com um dos lados. Aqui não há meio termo. Ou estás com o profeta, ou estás com o capitão, ou estás com a verdade, ou estás com a mentira, ou estás com o facto, ou estás com a Escritura, ou estás com o natural, ou estás com o espiritual. Ou estás com a morte, ou estás com a vida. Ou estás com Deus, ou estás com o diabo.
E a nossa concordância sempre é manifestada pela palavra que sai da nossa boca. A nossa palavra, aquilo que nós declaramos perante a adversidade, vai manifestar de que lado é que nós estamos. Eu repito, aquilo que nós declaramos quando estamos perante a adversidade é que vai definir de que lado é que nós estamos. Quando nesta situação complicada o profeta diz: amanhã por esta hora há abundância, a palavra daquele capitão testemunhou que ele estava do lado da mentira, do lado do facto, do lado do natural, do lado da morte, do lado do diabo. Morreu. Mas quantos na Bíblia, perante a mesma circunstância, abriram a boca e decretaram uma palavra que, em vez de os condenar, justificou? Abra a sua boca. Eu disse: abra a sua boca. Abra a sua boca. E perante as adversidades declara em nome do Senhor Jesus a sua vitória. Tenha coragem para dizer diante dos gigantes: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tenha coragem para dizer no seu negócio: vai fechar? Não, o meu não vai, o meu vai ficar aberto e vai dar lucro, porque este é o ano da medida extra. Concorde. Faça concordância com um dos lados. Você sabe que Amós, não é para procurar, Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Alguém repita isto comigo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que duas pessoas andam juntas se não concordam? Imagina um casamento de duas pessoas que não concordam. Não conseguem concordar em nada. Como é que vão andar juntas? Como é que vão ser felizes? No casamento, um dos segredos da felicidade é quando um diz mata-se e o outro diz esfola-se. Agora, quando cada um diz uma coisa, quando não há sintonia na concordância, não há êxito. Amós disse: andarão dois juntos se não estão de acordo. E Amós dizia isto em relação ao nosso caminhar com Deus. Porque eu tenho que concordar com Deus. Levante as mãos e os pés já agora e diga: eu tenho que concordar com Deus. Isso é o quê, pastor? Concordar com Deus é o quê? Concordar com Deus é quando você fala de acordo com aquilo que Deus fala. Se Deus diz que é o seu pastor e nada lhe faltará, é isso que você fala. Se a Bíblia diz que Ele prepara uma mesa diante de si, é isso que você fala. Se a Bíblia diz que os inimigos vêm contra ti por um caminho, mas por 7 vão fugir de ti, é isso que você fala. Se a Bíblia diz que as bênçãos vêm te alcançar, é isso que você fala. Se a Bíblia diz que você está por cima e cabeça e nunca está por baixo e não é cauda, é isso que você fala. Você fala aquilo que a Bíblia diz. Não é aquela coisa de vir para aqui reclamar, chorar, lamentar-se. Não, é concordar com Deus. Se Deus diz que eu estou em vitória, estou. Oh, pastor, eu estou todo roxo de cima a baixo da porrada que eu levei, mas eu estou em vitória porque a Bíblia diz que estou, ainda que eu não veja ou não sinta. Se a Bíblia diz, eu creio. Essa é a minha confissão. Eu concordo com aquilo que Deus diz. Eu estou em vitória. É a lei da confissão, é a lei do bom testemunho. Aleluia! Agora, eu dou aos irmãos 30 segundos para os irmãos fazerem boas confissões, libertarem bons testemunhos. Está pronto? A partir de agora. Andarão dois juntos. Se eles não estão de acordo, como é que você pode andar perto de Deus se Deus diz uma coisa, você diz outra? Deus diz: meu filho, amanhã por esta hora é bife com batata frita sem medida. Oh Senhor, isso não pode ser. Como é que isso vai acontecer? Eu sei que tu és Deus,
mas nem tu és capaz de fazer isso. Como é que eu posso andar com Deus se eu não concordo com Ele? Alguém me ouviu? Eu digo aos irmãos, nós recebemos uma palavra para este ano e lançámos essa palavra, medida extra. Nós estamos em outubro. Eu digo aqui em cima deste púlpito, este ano para mim e para esta igreja foi literalmente, eu não estou a falar pela fé, eu estou a falar, agora é um facto, é uma constatação, literalmente foi um ano de medida extra. Eu não sei como é que foi para si, eu não sei como é que foi para a sua vida, eu sei como foi para a minha. Agora sabe quantas pessoas ouviram a mesma palavra e ficaram do lado do capitão? Olha, mais uma. O que faz falta é animar a malta. Mais uma. E é sempre mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E quando a pessoa não recebe no coração, e quando a pessoa não agarra, e quando a pessoa ela não diz creio e recebo, acaba por perder muitas vezes o seu benefício. Concorde com Deus. Repita comigo, eu vou concordar com Deus. Aquilo que Deus diz, eu agarro para mim, em nome de Jesus. Amém? Respire bem fundo e diga, estou em vitória. Ninguém me agarra, porque eu estou com Deus. Aleluia. Agora, você relaxou um bocadinho, eu quero abordar um ponto importante. O que eu estou a falar, o que eu estou a ensinar, a lei da confissão, este ensino é para te ajudar. É uma ferramenta. Alguém sabe para que serve uma ferramenta? Uma ferramenta serve para facilitar o seu trabalho. Tu podes apertar parafusos com os dedos, mas há uma altura que tu precisas de uma chave de fendas para apertar convenientemente o parafuso. São ferramentas. O que eu estou aqui a falar são ferramentas que Deus nos revela, que nos ajuda a melhorar a nossa vida. Agora, é importante que ouça isto. São ferramentas. E porque são ferramentas, o que estamos a ensinar nunca se pode tornar nem um jugo, nem um tormento, nem uma forma de discriminar o irmão. Porque no dia em que estes princípios se tornarem jugo, tormento e discriminação, então estão a ser usados erradamente. Estamos a usar a ferramenta de forma errada. O que é que eu quero dizer com isto? Que há pessoas que quando aprendem esta lição entram num extremo que não é um extremo correto. Encontram alguém que tem uma palavra menos abençoada e logo dizem, ai, você está desgraçado, agora aquilo que você disse vai lhe acontecer, é o fim da sua vida. Há gente que tem um medo de falar uma palavra negativa a tal ponto que se assenta para um aconselhamento e não é capaz de dizer o que tem dentro do coração para não falar palavras negativas. Isto é um jugo e um tormento. Entendeu o que eu disse? Há momentos na vida que você tem a necessidade de se assentar com alguém e abrir o seu coração e falar os seus dilemas, as suas lutas, as suas dores, desabafar, partilhar. Ai, não posso porque são palavras negativas, eu só tenho boas confissões. Há gente que tem um coração todo partido, todo dilacerado, a vida já os atropelou muitas vezes e precisam de se assentar, abrir o coração, falar, desabafar. Eu ensinava na terça-feira aos irmãos que quando nós falamos aquilo que nos dói, aliviamos a dor. É bíblico. Mas há gente que anda tão fora do caminho, vive num extremo tão grande por causa da confissão,
que nunca é capaz de abrir o coração e partilhar com medo de falar palavras negativas. Isso é um extremo. Esta ferramenta, em vez de abençoar a sua vida, está a ser um jugo, um tormento para si. Agora, é lógico, há pessoas que ouvem isto, agarram isto para se queixar todos os dias. E esse é outro extremo. O que eu estou a ensinar é uma ferramenta que você deve usar na sua vida consecutivamente, mas naqueles momentos em que você precisa de lavar a alma, abrir o coração, desabafar, contar aquilo que dói dentro de si, você assenta-se, você conta, você fala sem problema nenhum. Não vai acontecer nada de mal. Vai aliviar a alma. O que é que Jesus fez no jardim do Getsemane? Ele chegou diante dos discípulos e disse: rapaziada, eu sou o maior. Eu vou-me a eles e dou cá deles todos. No Getsemane, Jesus abriu o coração e disse: a minha alma está angustiada até à morte. Eu peço que vocês orem, disse ele. Naquele dia Jesus sentiu a necessidade de abrir o coração, de desabafar com eles uma angústia que estava a sentir. No entanto, quando chegava diante dos mortos, ele dizia: não estão mortos, eles dormem. Ele vivia ao princípio do bom testemunho e da confissão. Mas quando necessitava de abrir o coração, ele abria e ele partilhava, por vezes, as coisas que o magoavam. Há que ser equilibrado, porque senão o desequilíbrio dá cabo de nós. E esta ferramenta também não pode ser usada para discriminar. Discriminar como? Há gente que faz discriminação. Encontra um irmão que é mais fraquinho, a confissão dele é mais murcha, e depois é discriminado. Chegue para lá, não se aproxime, porque você, cada vez que abre a boca, você só fala desgraça, é um frouxo, é um zero à esquerda, não vale nada. Você, quando me encontrar na rua, mude de caminho. Isto é discriminação. Jesus vivia o princípio da confissão, mas ele não discriminava as pessoas que ainda não tinham chegado ao nível dele. E é importante que você ouça isto e registre isto dentro do seu coração. Eu vivo o princípio da confissão, mas para mim não é um jugo, nem um tormento, e se eu precisar de abrir o coração e desabafar e falar o que vai na minha alma, eu faço sem problemas nenhuns. E a confissão também jamais pode ser usada para discriminar o meu irmão, porque o Evangelho, repita isto, o Evangelho não vem para oprimir ou causar pânico na vida das pessoas. Repita comigo: equilíbrio. Em tudo na vida nós temos que ser pessoas equilibradas, porque os desequilíbrios tendem sempre ao fracasso. Todo o desequilíbrio tende ao fracasso. E há gente desequilibrada nisto da confissão. Você sabe que há pessoas que conversam com um familiar que nunca veio à igreja. E o camarada fala dos problemas da vida e o que tem a fé não é capaz de estabelecer um diálogo de modo a tentar ganhar a pessoa. Não, fala sempre de cima para baixo, numa linguagem que o coitado não percebe, que escandaliza muitas vezes. E há gente que diz: é porque eu vivo na fé. Vivo numa fé orgulhosa e soberba, que confunde os outros. Tudo bem, a gente tem que viver na fé, mas há momentos na vida que nós precisamos de perceber que há gente à nossa volta que não entende a nossa linguagem. Então vamos falar de uma maneira que eles possam entender, compreender, sem os chocar. Porque a fé também, a confissão também não é para ser usada como exibicionismo. É uma ferramenta para nos ajudar, não para discriminar e não para nos exibirmos. Você sabe que há gente que quando está na presença de outros, abre a boca só para falar de vitória, canta de galo. Lá em casa, pia que nem uma galinha, mas quando chega à igreja, canta de galo só para se exibir. Que coisa triste.
A gente que lá em casa é uma galinha despenada, pia a toda a hora, só faz poita. Depois chega à igreja, é um galo, é Vitória. Ouça lá, eu estou em Vitória, você não. Chega à casa, é um triste. Ouça, não é aqui que você tem que mostrar a sua fé, não é aqui que você tem que mostrar que é o tal, não é aqui que você tem que mostrar as suas confissões. É quando você vai embora, no seu dia a dia, na sua casa, quando se levantam os problemas, é aí que você se levanta para dizer: espera aí, eu sou de Jesus, eu vou vencer. Alguém agradece ao Senhor por isso? Repita: equilíbrio. Então ouça, quando você precisar de abrir o coração, abra, conte, fale. Há gente que já me disse: pastor, hoje sinto-me fraco, preciso de ajuda, de apoio, não estou bem, hoje eu estou lá embaixo na cova, mas vou-me levantar, mas hoje eu preciso. É normal, todos nós somos seres humanos, não há super-heróis. Mas há gente que não é capaz de fazer isto, porque lhe ensinaram que nunca pode falar uma palavra negativa. O camarada está todo lascado, todo partido, todo rachado, e lá está: eu tenho fé, eu já venci, eu sou o maior, eu sou forte. E precisa de dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de abrir o coração, eu preciso de derramar a minha alma, eu preciso de me aliviar, porque eu também sou uma pessoa. É bom esse equilíbrio. Isto é uma ferramenta. Isto é uma ferramenta para nos ajudar, não é um jugo, não é uma opressão, não é uma tirania sobre nós. Não é para viver com medo, é com paz. Oh meu Deus, bendito o nome do Senhor. Bem, vamos caminhar para os finalmente. 1 Coríntios capítulo 3, verso número 6. 1 Coríntios 3, 6. Eu quero dizer, toda a gente aqui é um sucesso. Só tem mais uma oportunidade. Toda a gente aqui é um sucesso. Diga ao seu irmão: ele disse que tu és um sucesso, e eu concordo. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3, 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. 3 palavras: o que planta, o que rega, o que faz crescer. Eu repito: o que planta, o que rega, o que faz crescer. 2 pertencem a nós, uma pertence a Deus. Um planta, outro rega. Tem a ver conosco. E agora ouça, a sua boca pode ser usada para plantar e para regar. Use a sua boca para plantar e para regar, porque as palavras também são sementes. Plante e regue. Como é que eu planto? Como é que eu rego? Eu planto quando eu faço uma declaração profética em fé, e depois eu louvo a Deus agradecendo por aquilo que vai romper daquela semente que eu plantei. Vou dar um exemplo. Davi chegou perante o Golias e ele plantou uma semente. Ele disse: hoje mesmo eu vou matar-te e cortar-te a cabeça. A seguir ele regou aquela semente. Ele disse: tu vens a mim com essa armadura toda, mas eu vou a ti em nome do Senhor. A vitória é minha. E foi amaldiçoado, foi ameaçado. E ele continuou a dizer, a regar a semente que ele havia plantado: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O que é que aconteceu a Davi? Precisamente aquilo que ele plantou e regou. Plante sementes, regue sementes com as suas palavras. Há gente que tem um negócio para fazer, planta uma semente e rega a semente. Fala uma palavra de fé em oração, declara as coisas em nome de Jesus e a partir daí agradeça a Deus. Declare-as todos os dias. Planta a semente, rega a semente com a sua boca e Deus dará o crescimento àquilo que você plantou e àquilo que você regou.
há gente aqui que plantou uma semente na vida dos filhos, porque disse com toda a fé do coração: os meus filhos vão servir ao Senhor. E a partir daí, cada vez que ora, está a regar as sementes e está a dizer: obrigado, Jesus, porque os meus filhos estão a ser tocados por ti. Eles nem sabem o que está a acontecer, mas tu estás a tocar o coração deles. Plantou uma semente, está a regar a semente e Deus vai dar o crescimento. E há um dia que os filhos vêm servir a Deus, porque plantou uma semente, regou a semente e Deus está a dar o crescimento. Agora veja, quantas sementes não deram fruto porque você não as regou? E quantas não deram fruto porque simplesmente não foram plantadas, ficaram na sua mão? Eu estou a falar de palavras, confissões que muitas vezes precisamos de libertar como semente e depois regá-las para que Deus as faça crescer na nossa vida. Diga amém. Então vou terminar. Para terminar, eu quero que os irmãos abram em Juízes capítulo 12. O livro de Juízes tem aqui uma história no capítulo 12 muito interessante. Juízes 12, verso de número 6. Podemos ler o 5, 6. Juízes 12, 5, 6. Diz a Bíblia: porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar. Os homens de Gileade perguntavam: és tu efraimita? Se ele respondia não, tornavam a dizer: diz, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Quero perguntar aos irmãos: Shibolete ou Sibolete? Nesta história, Jefté foi ameaçado pelos efraimitas. Queriam pelejar contra Jefté e contra os gileaditas, porque Jefté foi lutar contra os filhos de Amon, e parece que os efraimitas foram falsos para Jefté, e depois de Jefté vencer a batalha, vieram dizer: tu não nos convidaste para lutar ao teu lado, vamos lutar contra ti. Que bandidos, hipócritas estes efraimitas. Estavam a tentar criar um clima de guerra contra Jefté e contra os gileaditas através de uma artimanha mentirosa. O que é que aconteceu? Parece que Jefté se levantou contra os efraimitas e os efraimitas começaram a ser derrotados na batalha e começaram a fugir. E quando fugiam, parece que Jefté organizou uma emboscada para apanhar os que fugiam dos efraimitas. E quando a emboscada apanhava efraimitas, perguntava: tu és de Efraim? E eles sabiam que se dissessem: eu sou de Efraim, iam morrer. Então diziam: não, eu não sou de Efraim, eu não sou efraimita. Só que os efraimitas tinham um problema de dicção. Eles não eram capazes de dizer a palavra shi. Eles só conseguiam dizer si. E como não conseguiam dizer shi, só diziam si. Não diziam shi, só diziam si. É como a rapaziada do norte. Você diz: diga vaca, baca. Diga vinho, vinho. Os efraimitas não conseguiam dizer shi, diziam si. E os gileaditas sabiam disso. Então começaram a fazer um teste. Se tu não és de Efraim, diz Shibolete. E eles diziam Shibolete.
E cada vez que diziam Sibolete, diz que eram degolados, a cabeça era-lhes cortada. Os gidealitas cortavam a cabeça dos efraimitas que não conseguiam dizer Shibolete. E diz, naquele dia morreram 42.000 efraimitas, porque eles não conseguiam dizer Shibolete. É uma história muito estranha, mas que eu quero trazer hoje para aqui. Há gente aí sem cabeça, porque não consegue dizer Shibolete, só diz Sibolete. E quando você não consegue dizer Shibolete, cortam-lhe a cabeça, irmão. O que é que isso quer dizer, pastor? Que muitas vezes andamos aí com a cabeça perdida, porque não conseguimos dizer Shibolete. Alguém diz o que é Shibolete, pastor? Shibolete é você dizer, eu creio que Deus é comigo, eu creio que Deus está a mudar as circunstâncias da minha vida, eu creio que eu não dependo do governo, eu dependo do governo de Deus na minha vida, eu creio que eu não dependo da economia dos homens, eu dependo da economia do reino. Isso é Shibolete. Mas há gente que só diz Sibolete. Ai meu Deus, eu hoje vim para a igreja tão perturbado, sabe? Bem, as notícias da semana foram horríveis. Eu nem tinha vontade de vir ao culto. Foi só mais notícias, é só austeridade, é só aumentos. Eu vim com um peso tão grande. Ai meu Deus, eu não estou nada bem. Para que é que veio? Para que é que veio então? Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vem triste, pesado, porque o governo, não sei o quê, está à espera do quê? Você acredita neles? Isso é Sibolete, Sibolete, Sibolete. Tenha coragem de libertar um Shibolete. E os gileaditas apanhavam os efraimitas e diziam, tu és de Efraim? Não, não sou. Diz, Shibolete, Sibolete, vai para ali, vamos cortar a cabeça. Em nome de Jesus, a sua cabeça não é para ser cortada. Tenha coragem de falar a palavra certa, tenha coragem de profetizar a sua vitória, tenha coragem de fazer aquilo que fez Josué e Caleb. Eu vou lhe contar num minuto. Josué e Caleb disseram Shibolete, entraram na terra de Canaã, viram gigantes, viram cidades muradas, viram exércitos e disseram Shibolete. Não olhamos para o tamanho dos nossos inimigos, olhamos para o tamanho do nosso Deus. Shibolete é a lei da confissão. Os outros 10 disseram Sibolete. Deus disse que nos daria a terra, mas nós não conseguimos, eles são maiores do que nós, mais fortes do que nós, não temos condição. Há gente que nunca tem condição, só tem condição para fazer porcaria, de resto não tem condição para mais nada. Não tenho condição, não tenho condição, não dá, não dá, não dá, não tenho condição. Morra de cabeça cortada. Shibolete! Shibolete! Alguém grite Shibolete. E aqueles 10 disseram, não dá, não podemos, vamos morrer aqui, terra desgraçada, terra maldita. Voltaram para trás, infamaram a terra, contaminaram o povo. Sibolete, 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 morreram todos. E 2, eu e tu, 2 que tiveram a coragem de dizer Shibolete, tiveram a coragem de dizer, não importa a crise, a gente vai conseguir. Não importa as dificuldades, Deus sempre abre um caminho. Não importa o que eles vão cortar, eles cortam de um lado, Deus alarga do outro. Shibolete, 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 aleluia, Shibolete. E diz a Bíblia que aqueles 2 entraram na terra e a possuíram por causa do testemunho da sua confissão. Shibolete versus Sibolete. Os do Sibolete morreram
de cabeça cortada, porque não foram capazes de pronunciar a palavra certa. Você sabia que o mundo espiritual é uma realidade? Anjos e demónios estão no mundo espiritual. Anjos esperam o Shibolete, demónios esperam o Sibolete. E cada vez que eu digo Sibolete, aí vem um demónio. Oh, Sibolete, chamaram por mim. É por isso que há gente que a vida não desencalha, nada dá certo. Nós gastamos as palmas das mãos a impor as mãos na cabeça, o cabelo cai de tanto esfregar com azeite e a vida não marcha. Por cada vez que abre a boca é só Sibolete, e o demónio diz: oh, é Sibolete, chamaram por mim. Mas quando você tem a coragem de dizer Shibolete, anjos vêm e dizem: chamaram por nós. Porque a Bíblia diz no Salmo 103, verso 20, que os anjos de Deus executam a palavra do Senhor. Quando você fala a palavra de Deus com a sua boca, chama anjos para a tornar real na sua vida. Quando você concorda com o mundo, quando você concorda com as evidências, quando você concorda com os factos, quando você concorda com o natural, quando você concorda com a mentira, demónios vêm para atrapalhar a sua vida. Shibolete ou Sibolete. Eu sei que aqui esta noite é tudo Shibolete. Amanhã de manhã é que eu gostava de ser mosca. Amanhã de manhã eu queria ser mosca, não, que mosca é do diabo. Eu amanhã queria ser borboleta ou queria ser uma águia. Não, uma águia é muito grande, você depois descobria-me. Para ouvir o que é que você vai dizer amanhã de manhã. Porque à sexta à noite a rapaziada anima-se com a palavra, dá coice no irmão e diz: Shibolete, irmão, cara é essa, Shibolete. Quando acorda de manhã, arrota um Sibolete. Acordei, estou de volta à vida desgraçada que tenho, esta vida miserável que eu levo. Já se esqueceu que lá à noite na igreja disse Shibolete, agora de manhã diz Sibolete. Que Shibolete seja uma marca na sua boca todos os dias, no nome de Jesus, porque anjos esperam o seu Shibolete para tornar a palavra de Deus real na sua vida. Alguém grita Shibolete!